Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos sobre a América, mais precisamente a América anglo-saxônica, os aspectos naturais. Vamos discutir um pouquinho do relevo e da hidrografia. Vamos só relembrar junto comigo, quando nós falamos de divisão geográfica ou física da América, tá? Nós podemos dividi-la em América do Norte, América Central e América do Sul. Mais uma vez, quando pensamos na América, tá? Podemos dividi-la na divisão geográfica em América do Norte, América Central e América do Sul. Mas quando pensamos numa divisão histórica ou cultural, que é o contexto que nós vamos discutir hoje, tá? A divisão que nós vamos discutir hoje, nós podemos dividi-la em América anglo-saxônica e América Latina. A América Latina é denominada latina por ter sido povoada predominantemente por descendentes dos povos latinos, originários da onde? Da Europa, espanhóis, portugueses, franceses, tá? E a América anglo-saxônica, que é o tema da discussão de hoje, tá? É uma regionalização que faz referência ao quê? Aos países que possuem como língua oficial o inglês. Vem comigo aqui na tela, tá? Nós vamos discutir bastante sobre diversidade de clima, diversidade de tempo, diversidade de relevo, diversidade de hidrografia. São locais grandes, de grande extensão e grandes diversidades. Só queria estimular você a refletir sobre o seguinte: essa diversidade, seja humana, seja física, tá? Nos leva a raciocinar, a refletir a necessidade de aprender o quê? A lidar com o diferente, a lidar com o contraditório. Você tem o direito de pôr as suas opiniões, mas também tem a obrigação do quê? De ouvir a opinião dos outros, de se adaptar, de se ajustar. Segue aí um raciocínio macro dentro dessa reflexão. Vamos discutir hoje América anglo-saxônica, aspectos naturais, o relevo e a hidrografia, mas estamos discutindo diversidades. Hoje, agora, estamos discutindo diversidades, aspectos naturais. Vamos discutir também diversidades dentro dos aspectos humanos. E é importante a gente aprender a lidar com o contraditório. Vem comigo aqui na tela, diz assim, iniciamos nesse modo, o estudo da América. Aplicaremos a lógica em que baseamos o estudo da geografia geral, a ideia de que o mundo atual se divide em dois grandes blocos, tá? É uma forma de entender o bloco aqui está colocando um formado pelos países desenvolvidos e outro pelos países subdesenvolvidos. É importante você entender que essa é uma forma de classificação, de categorização. Não é a única, tá? Mas dentro do contexto que nós estamos estudando, está dividindo em blocos de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? No caso do continente americano, esta divisão se dá entre a América anglo-saxônica e a América Latina, já pontuei para vocês isso, respectivamente, tá? Os países desenvolvidos do continente são apenas dois, o Canadá e os Estados Unidos, situado entre os 5 mais extensos do mundo, com uma grande diversidade de paisagens naturais que veremos, tá? Então, aí, nessas fotos que os senhores observam, a grande extensão territorial é um dos fatores que favorecem a diversidade de paisagens naturais da América anglo-saxônica, que já discutimos um pouquinho sobre o porquê dessa regionalização, dessa categorização, tá? Onde encontramos imensas geleiras, como a de Columbia, no Alasca, Estados Unidos, certo? Uma foto tirada em 2017, em cima à esquerda, tá? Dunas nos desertos do Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, tá? Estados Unidos, em 2016, em cima à direita, certo? Geleiras e dunas. Uma rede hidrográfica com muitas quedas d'água, a exemplo das cataratas do Niágara, né? Em Ontário, Canadá, em 2015. Essa foto foi tirada embaixo à esquerda, que vocês estão observando, e embaixo à direita, importantes balneários, como em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos, em 2017, embaixo à direita. Comigo aqui na tela, acompanhando a leitura, vamos seguir falando sobre o relevo e a hidrografia. O relevo da América anglo-saxônica é formado por 5 grandes formações representadas no mapa e descritas na análise e descritos na análise de cada uma delas a seguir, tá? Você acompanha comigo aqui quais são estas 5 grandes formações, tá? Do lado esquerdo aqui embaixo, tá? O senhor vai ver montanhas jovens, o senhor vai ver depressões entre montanhas, o senhor vai ver baixos planaltos,
o senhor está vendo montanhas velhas, planícies e picos, tá? É importante você entender que esse é um gráfico demonstrativo, descritivo, né? Pautado em cores. Então, as cores indicam onde está localizada a área, a formação que nós acabamos de pontuar. Dentro desse raciocínio ainda, então, como pontuamos, né, agora descrevendo um pouco sobre as montanhas jovens e depressões entre montanhas, né, ocupam a porção oeste do continente, tendo sido formadas no período terciário, iniciado há 70 milhões de anos. É importante entender que isso é um período, é um tempo geológico, né, constitui os dobramentos modernos. Lembre-se de que para a história da Terra, esse tempo não é muito significativo, ou seja, essas montanhas são de formação recente. Por isso, a região apresenta constantes terremotos, diversas formas de vulcanismo, grandes altitudes e montanhas com picos pontiagudos. O conjunto montanhoso, como um todo, é denominado do que? De Cordilheira Norte-Americana, segundo o United States Geologic, certo? Sendo um dos maiores conjuntos de montanhas de formação recente do mundo, situado na porção ocidental da América do Norte, desde o Alasca até o México. Ele é formado por um grande número de cadeias montanhosas, bacias entre montanhas e planaltos. Seus limites, sub-regiões e denominações variam muito, de acordo com as definições técnicas de cada país onde se situa. Fazem parte dessa imensa região, como mostra o mapa anterior ao Planalto de Colômbia, o Planalto de Colorado, a Serra Nevada, a Grande Bacia, além de outras faixas montanhosas menores e vários planaltos e bacias interiores. Vem comigo aqui na tela. Agora vamos discutir um pouquinho sobre as planícies. Ocupam o quê? A parte central da América anglo-saxônica. Então dividimos, só lembrando, essa é uma divisão histórica ou cultural. Podemos dividir em América Latina ou América anglo-saxônica, que é uma regionalização, né? Uma forma de regionalização. Estamos discutindo então a América anglo-saxônica. Do extremo norte do Canadá até o Golfo do México. Essas planícies são conhecidas genericamente como planícies centrais, mas no Canadá podem ser chamadas de prairie, termo francês que significa prado ou campo. Ao norte, o principal tipo de sedimentação foi a glacial, o que determinou a formação de milhares de lagos, com destaque para o Winnipeg, Athabasca, Grande Lago do Escravo e Grande Lago do Urso. Vem comigo aqui na tela. Diz assim: as extensas planícies centrais, essa foto mostra as extensas planícies centrais do Canadá e nos Estados Unidos, América anglo-saxônica, estamos discutindo, né? Tem início aos pés das montanhas rochosas, no oeste do continente, se estendem por milhares de quilômetros quadrados até a costa do Atlântico, no leste. Na foto, vistas das montanhas rochosas no estado do Colorado, Estados Unidos, em 2015. Aqui mais uma foto para a gente acompanhar. Observe comigo. Baixas altitudes e formas arredondadas caracterizam os Montes Apalaches, em grandes partes cobertos por florestas. Na foto, vista dos Apalaches, no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, em 2015. É importante entender o que, gente? Que nós temos uma grande extensão territorial e, consequentemente, temos diferentes aspectos, diversidade de paisagens naturais na América anglo-saxônica. Comigo aqui na tela. Ao contrário do que ocorre com o relevo, as características hidrográficas desses países são muito diferentes entre si. O Canadá, o clima caracterizado por invernos rigorosos, dificulta a navegação e o aproveitamento do potencial hidrelétrico, pois os rios têm regime nival. Gente, só para a gente lembrar, não é o tema de agora, nós estamos discutindo aspectos naturais, mas quando for discutir, por exemplo, aspectos humanos, é importante entender o quê? Se nós temos um local que o clima, o inverno é rigoroso, provavelmente deve ter menos gente morando lá. Onde o clima é mais tranquilo, um pouquinho mais quente, tem mais gente morando lá. Só para você fazer esse raciocínio, tá? Só para não perder a oportunidade aqui, né? Dificulta a navegação e o aproveitamento do potencial hidrelétrico, pois os rios têm regime nival, isto é, as águas são provenientes principalmente do derretimento da neve, com grandes cheias na primavera e no verão. Já nos Estados Unidos, os climas são mais variados, originando diferentes regimes dos rios. As bacias hidrográficas do continente são definidas pelas elevações, divisores de água. Então, essas elevações, divisores de água, tá? Que separam as águas que caem e escoam sobre o território, formando o quê? 5 vertentes, ou seja, o que são vertentes? Grandes declives pelos quais os rios correm. Vertentes, grandes declives pelos quais os rios
correm. Cada uma delas recebe o nome do local onde seus rios desaguam. Observem o mapa, que está discutindo o quê? Está discorrendo sobre as vertentes. Vertente do Pacífico, vertente do Golfo do México, vertente do Atlântico, vertente da Baía de Hudson, vertente do Ártico. A mesma coisa do que pontuado em mapas anteriores. O gráfico demonstrado é um descritivo pautado em quê? Em cores. As cores indicam o quê? Onde está localizada a área, os senhores observam as cores e também tem uma indicação numérica. Aí vem falando de cada vertente, né? Vamos só pontuar aqui um pouquinho sobre a vertente do Pacífico, vertente do Golfo México, vertente do Atlântico, vertente da Baía de Hudson, tá? Vertente do Pacífico. O relevo acidentado da parte oeste ajuda na formação de rios com alto potencial hidrelétrico. Vertente do Golfo do México apresenta rios de planície, mais lentos e mais largos. Bons para quê, então? Para navegação, um pouquinho menos potencial elétrico. Vertente do Atlântico está localizado na área das montanhas baixas dos Apalaches e do Planalto do Labrador, com rios de médio potencial hidrelétrico e intensa navegação graças a obras de engenharia. Vertente da Baía de Hudson, embora seja uma das vertentes de maior área, tem poucos rios de destaque, pois a região tem baixo povoamento e poucas atividades econômicas. É marcante a presença de milhares de lagos glaciais, entre os quais merece destaque por sua extensão o Winnipeg, nascente de vários rios regionais. Vamos aqui discutir um pouquinho lagos glaciais. Durante as glaciações do período quaternário, no último 1 milhão de anos, então estamos discutindo um pouquinho sobre tempo geológico, né? Então, 1 milhão de anos, por causa das mudanças climáticas, parte da América do Norte passou por um período de temperaturas muito baixas, com acúmulo de espessas camadas de gelo e neve. Os mantos de gelo e neve, de dezenas de metros de espessura, afundaram o terreno em diversos pontos das planícies. Mais tarde, com o degelo, a água acumulou-se nessas depressões, originando o quê? Milhares de lagos glaciais, hoje muito numerosos, aonde? No norte do Canadá. Professor, por que o senhor está falando de Canadá? Porque estamos discutindo a divisão das Américas em América, naquela divisão histórica ou cultural, certo? Histórica ou cultural, onde divide a América em América anglo-saxônica e América latina. Quando fala de América anglo-saxônica, estamos discutindo sobre Estados Unidos e Canadá. Aqui a vertente do Ártico, né? Também sendo apontada, e já nós vamos fazer um exercício para fixação do nosso conhecimento. Vamos fazer um exercício para melhorar o que nós estamos, fixar o que nós estamos discutindo aqui, certo? Então, a vertente do Ártico, localizado na área de grande latitude, tem longos períodos de congelamento. Seu único rio de destaque é o quê? É o Mackenzie, que nasce no Grande Lago do Escravo. A descoberta de ouro de aluvião em suas margens serviu de atrativo para a colonização regional no final do século XIX. Aqui uma questão, uma atividade para fixação do nosso conhecimento, diz assim: observe novamente os mapas da América anglo-saxônica, divisão do relevo, e América anglo-saxônica, bacias e vertentes hidrográficas, presentes nesse caderno, e relacione as vertentes do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico com as características do relevo da região, tá? Então, vamos lá? Então, a vertente do Pacífico, certo? Então, atividade 1, certo? Na página 206. Então, a vertente do Pacífico abrange a área onde se localizam as montanhas rochosas, consideradas montanhas jovens ou dobramentos modernos, e as depressões entre as montanhas na porção ocidental do continente norte-americano. A vertente do Golfo do México corresponde às planícies centrais em território estadunidense, já a vertente do Atlântico se distribui aonde? Pelos montes Apalaches, montanhas antigas, que ocupam a porção oriental do território norte-americano. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.